Olá, boa noite. Boa noite. Tudo bem? Começamos de novo às 8 horas. Isso, 8 horas, isso é muito bom já, nem sei quantas vezes consecutivas, mas se der tudo certo, nós vamos continuar sempre entrando ao vivo às 8 da noite para poder conversar com vocês, trazer muita informação. Bastante conhecimento. Bastante. E hoje é um tema bem legal. Nós vamos falar sobre vícios, tá? Vários vícios, todos os tipos de vícios. Por que existe o vício? Como surgiu esse vício? O que esse vício faz na nossa mente, no nosso corpo, com a nossa família, com a nossa... enfim. Entende? Então, assim, nós vamos estar falando sobre isso. Se você conhece ou sabe de alguém que precisa ver esse vídeo, essa live, vamos dizer assim, já compartilhe com eles lá, chama todo mundo, vamos fazer uma live bem legal. Coloque suas dúvidas, sua pergunta, que a gente vai estar respondendo. Exatamente. Tá bom? Já quero dar um oi aqui pro pessoal que vai entrando. Oi, Deise Terres, minha esposa, né? Davidton Barros, nosso hipnotista aqui da Terapia Criciúma também. A Suzy também, oi Suzy, sempre com a gente aí, é muito legal. A Elissandra, a Terezinha Mendes, a Noel, o Alexandre também. Então, assim, vamos lá. Nos apresentando, comigo aqui novamente. Eu sou a Tássia Mendes, sou psicóloga e trabalho aqui na Terapia Criciúma. Isso. Meu nome é David Terres, sou psicanalista e hipnoterapeuta também aqui da Terapia Criciúma. E ficamos ao seu dispor. Qualquer dúvida, qualquer situação, eu gostaria de entender melhor sobre X situação, é aqui que você pode perguntar. Na live eu sou hoje sobre vício. Mas tem as páginas, tem a minha página, tem a Terapia Criciúma, tem a página da Tássia, onde você pode entrar, curtir, compartilhar, seguir, né? Tirar dúvidas. Isso, deixar ali, colocar suas dúvidas, questões, fazer com que assim, você entenda melhor aquilo que você ou alguém que você conhece, família, amigos, enfim, está passando. Nós estamos aqui prontos a ajudar. Tá bom? Vamos lá então? Vamos lá. Vamos falar sobre vícios, né? O que é o vício? Por que existiu isso? De onde veio isso e tal, né? Então, vício. O que é o vício? O vício ele pode ser de várias maneiras. Existe o vício químico, o fisiológico, existe o vício psicológico, existem vários tipos de vício, né? Eu acho que para falar de vício nós temos que falar um pouquinho sobre a mente. O que tu acha? Interessante, né? Interessante, pra gente saber como funciona, né? Isso, vamos lá. A nossa mente ela é dividida em três situações, três partes, né? No nosso inconsciente, ou vamos dizer assim, o cérebro basal é o que cuida do nosso organismo, faz o coração bater, faz o corpo, vamos dizer, faz o funcionamento do nosso corpo, os gestos, tudo inconsciente. Existe o subconsciente, que seria o cérebro emocional. É nesse local que se instalam tanto os vícios, quanto os traumas, quanto várias situações. E nossa mente crítica, que seria o primeiro estágio, assim, aquilo que determina se isso é bom, se isso não é, se isso é errado, se isso é certo. Eu costumo chamar ele de porteiro, né? Porque assim, é ele que diz assim, não, peraí, isso aqui é interessante, fica aqui, isso aqui é bom, fica ali. Separa as memórias, né? Separa as memórias, certo? Então a nossa mente, ela trabalha, ela tem essas três fases que são bem interessantes, certo? Um dos pontos principais de todo e qualquer vício é o prazer, né? É muito difícil, pelo menos eu não conheço ninguém vamos dizer assim, que começou um vício ou é viciado que não sinta o prazer daquilo. Existem aquelas pessoas que já estão cansadas das situações que o vício traz. É bem essa questão. Porque o vício está muito ligado à questão do prazer, de suprir, às vezes, a falta de algo, né? Exatamente. Então, o que o vício faz? Qualquer vício vai trazer prazer, vai trazer um conforto, vai suprir uma necessidade, vai suprir uma falta, e tudo isso nós vamos falar um pouquinho mais, tá? Deixa eu dando um oi mais aqui, senão daqui a pouco o Facebook já não mostra mais ninguém, e o pessoal diz, tu não falou meu nome, então vamos lá.
Tereza de Jesus, olá. André Espíndola, Fábio Silva, o Arilton, José Arilton, hipnotista, um baita hipnotista, inclusive. Daqui a pouco ele vai estar aí com seus cursos pelo Brasil aí também. Quem mais aqui? A Suelen Souza, oi Suelen, a Claudete, Alexandre também, boa noite. Então vamos lá. Bom, vamos falar então sobre o vício. O vício ele é uma doença física e psicoemocional. Então, ele pode ser pelos fatores genéticos, então pode vir de geração em geração, ou psicológicas, que é gerada pela mente, ou ambientais, que é gerada pelo ambiente onde o sujeito está inserido. Então, normalmente esse comportamento, ele é onde ele tem essa falta de controle do seu comportamento e também essa busca compulsiva pelo prazer que ele está sentindo, que o David falou anteriormente. Então, ele tem esse prazer de buscar, essa busca pelo prazer e também essa falta de controle. É isso, então, que difere o vício entre um hábito, que é algo corriqueiro. O vício é algo que começa a prejudicar a sua vida social e o hábito é apenas algo que tu faz no seu dia a dia. Uma coisa rotineira, mas que não te traz nenhum tipo de problema. Não te traz problema, não está te prejudicando. Entendi. O vício é meio parecido com um toque, vamos dizer assim. Entendi. Ele começou a trazer algum tipo de problema, começou a trazer algum tipo de dificuldade ou mudança de hábito, ele pode ser considerado vício. Ele já pode ser considerado um vício. Mas assim, a pessoa que, vamos dizer assim, vamos falar em bebida, né? Uhum. A pessoa que, sei lá, toma uma cerveja no final de semana, isso não quer dizer que ela seja viciada, porque ela, mesmo que ela tome todos os finais de semana, não isso é um hábito. É um hábito. Entendo, muito bem. Aí quando se torna um vício é quando o sujeito ele já não consegue mais controlar aquilo. Ele precisa então, para compensar. Vamos dizer assim, eu preciso tomar cerveja hoje porque senão pode acontecer tal coisa, eu não vou conseguir ficar, aí a pessoa começa a ficar agitada, aí isso então se torna um vício. Entra a ansiedade. Entra a questão da ansiedade, que é bem comum também nesses sujeitos que têm os vícios. Entendi. Bom, falando em prazer, vamos falar no prazer. O prazer, na realidade, nesse caso, ele é gerado pela dopamina. Pela dopamina. A dopamina, quem não sabe, é um neurotransmissor. Ele que faz com que a pessoa fique excitada, ele que faz com que a pessoa fique confortável, que fique alegre, fique feliz, apesar que muitas vezes é uma falsa felicidade. Mas ele gera todas essas situações. É a substância que é responsável pela motivação, enfim, por várias outras situações alegres. Então, como a Tássia falou, muitas vezes os fatores externos fazem com que aquela pessoa, o indivíduo em si, ele não tenha essa alegria. Vamos usar uma coisa bem simples, o convívio social. Né? Vamos dizer assim, eu tenho tanta vergonha do convívio de estar falarem com pessoas e tudo mais, e quando eu bebo ou quando eu acabo ingerindo alguma outra substância, eu fico bem. Eu fico solto, eu fico alegre, desinibido e outras situações. E isso é o grande problema. É onde gera o problema, né? Porque ele está suprindo algo. Ele está tentando ser uma pessoa diferente do que ele é. Entendi. É mais ou menos aquela situação assim, eu sinto fome, que é o gatilho, eu vou, vamos dizer assim, buscar a comida, né, que seria, e vou comer. A fome seria o gatilho, o comer em si seria a situação, e a saciedade seria a recompensa. É mais ou menos isso. Então, quando a pessoa busca, vamos dizer assim, alguma coisa, ela não consegue, vamos dizer assim, por vias normais ou por algum motivo ligado à vergonha ou outra coisa assim, ela usa de meios para conseguir essa compensação, é isso? Entendi. Muito bom. Tentando suprir algo, né? Suprindo algo. Muito bem. Assim, como nós sempre fazemos o nosso roteiro, né? Nós temos algumas situações aqui, a Tássia tem algumas situações ali, mas a ideia principal é saber o que você gostaria de saber. O que você gostaria de entender nessa situação, né? Referente a vício. O que é o vício? Na minha família acontece tal situação que o vício tem trazido tanto problema,
Eu sei que às vezes é chato a gente se expor, né? Mas você pode fazer uma pergunta qualquer, no sentido geral até. Geral, né? Sem dizer nomes ou Isso, questões. você não precisa colocar o teu nome, no sentido, na minha família. Mas tu pode fazer uma pergunta, quando acontece tal coisa? É muito mais simples e a gente consegue ajudar bastante, tá bom? Então vamos lá. Quem mais entrou aqui? André Manuel João, a Noemi Mina. Oi, Noemi, tudo bem? Vamos lá. Tipos de droga. Ou tu prefere a gente começar falando sobre estatísticas? Da questão da droga? Isso. Pode ser. Então vamos lá. Então, em 2014, as pesquisas apontam que cerca de 250 milhões de pessoas pelo mundo entre 15 e 64 anos já fizeram uso de algum tipo de drogas. Isso é muito, né? É bastante. Nossa. Desses, 270 mil pessoas morreram em decorrência do uso de drogas. Isso se dá a questão da overdose ou também pela questão do suicídio. Olha só. Que é bem comum nesses sujeitos que fazem o uso de drogas. É cerca da metade dos sujeitos que fazem, vamos dizer assim, mais ou menos, que fazem uso de drogas, eles já idealizaram, tentaram ou se suicidaram. Até porque muitas vezes a frustração faz isso, né? Nós vamos falar ainda, mas assim, a droga ela vai gerar uma dependência tão grande e constante na vida daquela pessoa. Uhum. É o mesmo que, assim, hoje ela fuma um cigarro, amanhã serão 2, depois serão 3, 4, 5, uma carteira, 2 e assim por diante. Por quê? Vai gerando o costume, né? E assim, né, a droga ela gera conflitos internos e externos, né? Sim. Então, esses conflitos, esses fatores, não quer dizer que apenas um fator vai fazer com que esse sujeito se torne um viciado. São vários fatores. Então, a questão emocional, conflitos familiares, que é extremamente comum. Muito comum. Infelizmente. Tipo, 90% dos casos. É verdade. A questão de possuir doença mental. Sim. Ou até mesmo câncer e outras situações que frustram e aí eles tentam compensar usando drogas, álcool e outras coisas. E assim, a questão também da doença mental, ela pode ser gerada antes do consumo de droga, né? De a pessoa ter a doença mental e usar a droga como uma forma de amenizar aqueles sentimentos. Ou então, a droga faz com que o sujeito tenha uma doença mental. Ou seja, um acaba ligando ao outro. Então, cerca de 90% dos casos desses sujeitos, eles possuem algum tipo de doença mental junto. Entendi. Vamos lá. Bob Fernandes, olá Bob. Eliane Cluze, oi Eliane, tudo bem? Boa noite, boa noite. Fábio também, boa noite. Vamos lá, Fábio. E é muito comum mesmo que tu falou assim, como tu falou, 90% dos casos tem alguma coisa familiar. Tem, nossa. Seja genético ou até mesmo por estímulo, né? Sim, porque é um comportamento aprendido, o vício. Pode ser um comportamento aprendido pelos pais e ele vendo aquela situação de vício, ele pode interpretar aquilo como algo bom, até mesmo. Porque ele viu, né? Ele se espelhou, vamos dizer assim, o pai que fuma ou a mãe que fuma, o filho se espelha nele. Sim. Então, a partir do momento que, meu pai fuma, ele é o meu herói, né? A minha mãe, enfim, ela é minha heroína, e eles estão fumando, ou eles estão bebendo, ou estão se drogando, então quer dizer que é bom. Sim. Deve ser gostoso, deve ser interessante. Gera curiosidade, gera expectativa e faz com que a pessoa vá conhecer aquilo e, infelizmente, entre no mundo. Pouquíssimos sujeitos, eles vejam aquela situação e interpretam como algo repugnoso, de que não quer. Exatamente. Normalmente eles fazem. Mas são raros os casos. Raros. Normalmente eles acabam reproduzindo esse comportamento. O Arilton está perguntando, José Arilton falando aqui, existe também os vícios comportamentais como pornografia, internet e jogos? Com também certeza, e já vamos falar nele. E é muito comum, tá? Bem recorrente. Na verdade, esses vícios se tornam quase todos comuns, né? A questão do uso de drogas, a questão da comida, dos jogos, da internet hoje em dia, então, não tenha nem dúvida. Bem assim. É comum. Vamos lá, falando alguma coisa sobre drogas. O que são drogas ilícitas, né? Consiste na dependência de gestão de substâncias que afetam diretamente no sistema nervoso central. Ou seja, eles têm uma atuação direta. Tem. Né? Eles geram a dopamina numa quantidade maior também. E o prazer é instantâneo, né? Prazer é instantâneo. Muitos deles é tão instantâneo e tão rápido
que precisa se buscar novamente outros meios. Outros meios. O crack. O crack é eu estava lendo hoje um artigo sobre o crack. Ele é uma doença tão rápida que a pessoa se vicia no crack usando a primeira vez. Vamos dizer, usou uma vez, já está viciado. É diferente de outros tipos de drogas, né? Que normalmente não viciam na primeira vez. O crack Isso. é aquele que vicia na primeira vez. Exatamente. Infelizmente. Infelizmente mesmo. Vamos lá. No caso da pessoa que não consegue satisfazer o desejo, ele pode até cair numa depressão muito profunda, né? Sim, a questão do uso de drogas, né? Ele entra em abstinência. Abstinência. Então, essa abstinência leva o sujeito a entrar em depressão, a ficar mais ansioso. É onde entra a questão de que muitas vezes eles são internados em eu esqueci o nome. Manicômios e... manicômios centros de apoio, né? Manicômios não. Não, Não, porque não existe mais. Ah, tá, mudou tudo o nome, né? Tá certo. Então vamos lá. Vício em comida. Eu vi uma coisa bem interessante hoje, me chamou a atenção. Vício em comida é uma coisa meio que do ser humano em si, né? É claro que existe a compulsão alimentar por vamos dizer assim, doces e tudo mais, mas o corpo em si, ele ajuda, infelizmente, vamos dizer assim, com esse... A gente tem aquele desejo pela comida, às vezes já está saciado, mas se alguém apresenta uma sobremesa, Isso. Todo mundo vai lá comer. Exatamente. Não, é normal, né? Bem normal, né? Mas assim, ó, eu vi esse artigo hoje também, falando sobre os homens da caverna, né? Vamos dizer assim, pensando no sentido evolucionista, os homens da caverna, quando encontravam algum tipo de alimento, um animal, frutas, enfim, alguma coisa, o que a mente fazia? O que eles faziam? Eles queriam pegar o máximo possível, eles queriam comer o máximo possível, porque era muito raro achar comida em abundância. Era uma questão de sobrevivência naquela época, né? Sobrevivência, exatamente. Então, achou qualquer tipo de comida, eles vão querer guardar, eles vão querer consumir, quanto mais energia possível, porque não sabe quando vai comer de novo. Só que até hoje a nossa mente trabalha assim. Só que aí entra o fast food. A comida rápida, né? A comida fácil. Mais fácil ainda. Mais fácil do que naquela época. Muito, nossa, muito. Não tinha que caçar. Não tinha que caçar. Agora tu imagina assim, ó, a tua mente continua trabalhando no mesmo propósito de adquirir, né? De saber que ela precisa comer porque ela não sabe quando vai comer de novo, né? Então tu chega num fast food da vida e vai comer aquela comida hipercalórica, vai comer. Vai no rodízio que tu pode comer à vontade. Exatamente, e vai encher. Aí a mente vai entender o quê? Não, eu vou comer o máximo que eu puder, porque eu não sei quando eu vou comer de novo. Né? A mesma situação. Porém, no outro dia a pessoa está lá de novo. E continua comendo até não conseguir mais, porque a mente induz a isso. E no terceiro dia, quarto dia, e assim por diante, essas comidas hipercalóricas vão fazendo com que a pessoa realmente fique mal. E hoje em dia a gente é mais sedentário do que naquela época, né? Sim, com certeza. Então, prejudica ainda mais essa questão. Exatamente. Vamos lá. Sexo. Existe vício de sexo? Ninfomaníaco. Ninfomaníaco. Ou seja, é muito... Bom, não é uma coisa tão comum assim, ou melhor, não é tão divulgado. Né? Mas é bem comum. Mas não é tão divulgado quanto as outras drogas. Assim, tu não vai ouvir muito falar nisso na televisão, nas mídias e tudo mais, porque é uma coisa que traz problema? Sim. Que muda, porque muda os hábitos. Para ter uma ideia, o vício... Pensamento, né? Fica só naquilo, né? Isso, é focado, né? O vício em sexo é tão perigoso e tão extremo quanto o vício em drogas, vício em álcool. Ele tem até, vamos dizer assim, a mesma proporção de problema. Porque a pessoa vive aquilo, ela se resguarda de outras situações, porque pensando só naquilo dali. Prejudica a sua vida social, né? A mesma forma que os outros vícios prejudicam, a questão do sexo também prejudica. Com certeza. Até porque gera a questão do sexo casual, às vezes sem proteção. Que gera um risco dobrado. Gera um risco mais dobrado ainda de contrair DSTs, né? Exatamente. Vamos ali. Oi, Gislaine William. Olá.
Gislane William, Isabel Otávio. Espero que todo mundo esteja assistindo. Pati Marina Souza entrou também. Olá, Pati. Vamos lá. O José Arilton falou ali também sobre os comportamentos como pornografia, internet e jogos. O cérebro, na verdade, falando na pornografia em si, o cérebro em si ele não diferencia o que é sexo real e sexo virtual, né? Eu até falo nos cursos de hipnose, quando a gente está ministrando, sobre o que é real, né? Vamos dizer assim, a mesma área do cérebro que é estimulada quando se há o ato do sexo é a mesma área do cérebro que vai ser estimulado quando se vê um sexo pela internet. O que acontece? Imagina a cena. O cérebro vê aquelas duas pessoas fazendo sexo e imagina, vamos dizer assim, ela entende que ela está participando daquele ato. E isso gera a dopamina, que a dopamina vai trazer várias situações. A questão do prazer, né? Prazer e tudo mais. Só que a facilidade de mudar de tela, vamos dizer assim, procurar, vamos dizer assim, outros vídeos com outras pessoas, vai gerar uma nova pessoa. Essa nova pessoa, a mente vai entender que já é uma outra situação também. Ou seja, ela está participando de um outro ato de sexo. Mudou novamente, mais um ato e assim por diante. Ou seja, vai gerando não digo uma overdose, mas uma quantidade de dopamina tão grande que isso vai fazendo com que a mente não entenda o que está acontecendo e ela, vamos dizer assim, ela feche as vias para os neurônios. E isso em escala, vamos dizer, uma grande escala, em um tempo maior, faz com que essas vias fiquem fechadas permanentemente. O que quer dizer tudo isso? A pessoa que vamos dizer assim, que é viciada em pornografia, ela vai gerar essa dopamina uma quantidade muito grande, a mente vai entender que aquilo é demais, vai bloquear essa ingestão, né? Vamos dizer assim, fugiu a palavra, ela vai gerar o bloqueio, né? Da dopamina para o cérebro, fazendo com que as pequenas coisas, como um passeio, um livro, até mesmo o relacionamento, conversar com alguém, ou ter apenas uma ou um parceiro, seja quase impossível. Porque a quantidade de dopamina é tão pequena que não gera o interesse. Às vezes o interesse fica tanto no virtual que a questão de tu fazer o sexo físico, né? Ele não quer. Na verdade, não sente o prazer que ele sentiria vendo uma pornografia. Exatamente. É o mesmo que assim, ó, vamos dizer assim, ó, hoje tu está acostumado a beber água em uma jarra de 1 litro, né? Então tu tem uma quantidade grande que tu pode tomar à vontade. Aí daqui a pouco vem alguém com uma caneca, um canudinho, né? Te dá um canudinho para tu tomar coloca um canudinho bem pequenininho, que é bem fininho. Tu começa a tomar e tu não tem graça, porque tu está acostumado a tomar uma quantidade maior. É mais ou menos a mesma situação. A quantidade de dopamina no cérebro é tão grande que a mente entende que aquilo é meio complicado. Mas assim, né? Tipo, para ele sentir prazer, tem que ter a dopamina lá em cima. Isso. Então, se a dopamina não chega lá, então para ele não foi algo prazeroso. Exatamente, é uma coisa monótona. E isso traz grandes problemas. Por quê? Imagina um casal onde o marido ou a esposa em si não tem mais o prazer a dois. Né? Precisa-se de muito estímulo, desse estímulo todo, para que aquela pessoa viciada na pornografia em si tenha o prazer. Consiga chegar ao prazer. Então é onde gera-se várias situações, vários problemas, conflitos e onde pode haver separações e muitas outras coisas. Então é bem importante isso. Ah, não, mas eu não sou viciado. Todo viciado diz isso. Todo viciado, não, porque eu sei lidar com a situação. Mas tem que entender se está prejudicando a tua vida social. É isso que é importante entender. Isso. E verificar, que a gente fala, a família também é muito importante nessas questões do vício, porque ela pode identificar muito antes do que o sujeito. Porque para o sujeito tá tudo bem. Ele está sentindo prazer. No caso do casal, a esposa ou o esposo, eles já vão estar sinalizando. Sim. Né? Ou a pessoa que, vamos falando da pornografia ainda, né? A pessoa que é viciada em pornografia, se ela notar que ela tem mais prazer no virtual do que no físico, já é um problema. Porque já existe alguma situação errada.
Porque assim, ó, tu precisa ter muito mais prazer fisicamente do que virtualmente. Né? Se, não, o virtual não é uma coisa que não me chama muita atenção, ou enfim... Porque tu tá usando muito mais sentidos, né? Na questão Isso. física e na questão virtual. Exatamente. Na realidade, eu acho que falando no geral dos vícios, é isso, né? A partir do momento que, como a Tassi falou, que isso te atrapalhou a tua vida social, a tua vida familiar, a tua vida profissional, é um problema. Né? Então quer dizer que eu posso usar droga e se isso não me trazer problema? Não, ninguém está dizendo isso. Ninguém está induzindo a nada. Induzindo a nada. Porém, falando das drogas lícitas, né, que seria a própria o álcool em si, o cigarro, pornografia, que são coisas que, vamos dizer assim, claro, são problemáticas, sim, mas são de fácil acesso, enfim, são liberadas. Então, nesse caso, tem que ter muito cuidado. A partir do momento que tu começou a beber demais, não, mas é só uma cervejinha, mas essa cervejinha, se tu não tomar, te traz problema? Se tu não tomar cervejinha, será que tu não vai ficar irritado, angustiado? Isso não está gerando... Se acontece isso, com certeza você precisa procurar ajuda. Tá? Rede social é um vício? Agora pegou, né? Será que rede social é um vício? Eu não sei, será que rede social é um vício? E agora? Onde estamos, né? Onde estamos agora? Onde estamos agora, né? Sei lá, rede social, será que é um vício? Sim, a rede social é viciante e muitos problemas são gerados através disso. Hoje em dia eu acho que é um dos vícios que mais geram problemas. Mais recorrentes, né? Nossa. É verdade, na verdade, assim... Há vários aspectos da questão social, de não ter mais aquela fala próxima, né? A questão de que se torna, às vezes, muito complicado para casais que não sabem lidar com isso. Isso. Se torna prazeroso estar na rede social e menos prazeroso conversar pessoalmente. Sim. Às vezes tem duas pessoas ali e a pessoa, quando vê, estão conversando pelo WhatsApp, pelas outras redes sociais. É muito comum hoje... Uma pessoa postando foto, a outra comentando uma na frente da outra. Exatamente. É muito comum. Na realidade, assim, o vício na rede social é tão comum que tu chega hoje em eventos familiares, jantares, almoço, enfim, em eventos familiares... Tu vê todo mundo sentado lá com o celular, né? Todos. Às vezes, assim, a gente vê 5, 6 pessoas sentadas, uma ao lado da outra, cada uma com o seu celular e ninguém conversa com ninguém. Não tem mais diálogo, não tem mais brincadeiras. Aí quando a gente pensa assim, mas só rede social? Não. Como o Arilton falou agora há pouco ali, jogos, internet, estímulos visuais, estímulos auditivos, estímulos online, virtuais. Esses são os grandes problemas. Quando nós falamos disso, não falamos só de adulto, né? Às vezes eu penso, se não é a pessoa não querer mostrar, às vezes, ser outra pessoa do que ela é de verdade. Exatamente. Então, por isso que se torna mais fácil estar numa rede social, na internet. Mostrar aquilo que não é. Jogando. É aquela coisa assim, hoje eu tô ruim aqui, minha vida tá um lixo, mas eu vou postar uma foto dizendo que eu tô feliz. Tira aquela selfie lá, né? E aí naquela selfie, vai tirar lá aquela selfie bonita lá, dizer feliz estou com o meu dia. E na realidade... É o que eles falam, né? Hoje em dia tá se tornando muito questão da rede social, as pessoas olham aquelas fotos e se sentem depressivas e se sentem obrigadas a postar uma foto também feliz. Como se aquilo fosse compensar alguma coisa. Né? Assim, eles vão parar de imaginar que eu estou ruim. Né? Eles estão melhor do que eu, então eu vou postar uma foto. Que eu sou melhor ainda. Se torna uma questão, às vezes, de querer se comparar ao outro, né? Vira um looping, né? Na verdade, assim, coloca uma foto bonita, volta para depressão, mostra que a frustração volta, porque começa a ver outras fotos e nem imagina que aquelas pessoas podem estar pior que elas, ou na mesma situação. Né? E assim vai. Bem interessante. Vamos lá. Isadora Honorato, boa noite, Isadora. Inês Rodrigues também, vamos lá. É verdade, quando chega na... É verdade, André, hoje é muito comum, né? Tu chega na casa de alguém, hoje tu não pede um copo d'água, tu já pede a senha do Wi-Fi. Tu chega lá assim, ô Andréia, tudo bem, André, beleza? Qual é a senha do Wi-Fi?
né? Tu não pergunta se ela tá bem, se não. Restaurante também. Restaurante. Tu vai no né? restaurante, aí tu não pode estar com o celular em cima da mesa, que vem um garçom, claro, Uhum. por educação, e pergunta se tu quer a senha do Wi-Fi. Isso. E se ele não vem, tu já fica bravo e pergunta. Aham. Bem normal. Isso é normal. E aí tu chega ali, assim, ó, ao invés de tu tá ali... Ó, eu já vi cenas, restaurante principalmente, assim, ó, de ter 4 pessoas, 2 de cada lado da mesa, né, todos de cara amarrado ali, comendo. Aí na hora ele vai, vamos tirar uma selfie? Vamos. Todo Aí mundo vai lá, comendo. se prepara para tirar aquela selfie, todo mundo sorri, se abraça. Todo mundo Clique. se ama na hora. Acabou. Ninguém mais conversa, Não tem mais ninguém... interação. Não tem mais nada, ou seja... Isso vai se tornando um vício. Isso é muito perigoso. E é um vício de comportamento, né? Exatamente. Porque é como tu falou, se torna um looping. Sim. Então esse looping se torna um vício. Uhum. E esses sujeitos então se tornam dependentes dessas redes sociais e de querer postar fotos e mais fotos e frases e indiretas. Porque, querendo ou não, ele perde vamos dizer assim, a vontade da vida física, Aham. a vida real. Ele prefere ter uma vida virtual onde, a princípio, teria muito mais amigos, muito mais atenção, muito mais glamour, vamos dizer assim. Onde a outra pessoa enxergaria ele de uma forma diferente. Exatamente. E a frustração é tão grande quando descobre que não é bem assim, né? Sim, é isso e tal o problema, né? Uhum. Porque daí é um vício, gera uma frustração que pode gerar uma doença mental. Exatamente. Além do vício, né? Além do vício em si, né? Já não é mais costume, já não é mais nada. É vício mesmo, não é hábito, é um vício e um vício bem perigoso, tá? Se você acha assim, não larga o celular, porque quer ver se alguém vai lá e pega o teu celular. Uhum. Pegou o celular, mexeu, não mexe, não sei o que. Ou se não fica bravo porque não curtiu. Como assim tu não curtiu aquela foto que eu postei? Como que tu comenta? Como que isso? Mas tu curtiu a foto do fulano, não curtiu Já a minha vira foto. briga. Esses dias atrás aconteceu algumas situações que a pessoa falou, como que tu colocou coraçãozinho no Instagram daquela pessoa? E pra mim tu não manda coração. É complicado. Entende? Quer dizer, são situações... Vira uma questão virtual, começa a ir para uma questão já social, Pessoal. Pessoal. Bem assim. Vamos lá, Renato Inácio. Olá, Renato, beleza? Rafael Benvenuti, meu amigo, tudo jóia? A Inês colocou aqui, boa noite. Verdade, o celular aproxima quem está longe e afasta quem está perto. Bem assim, Inês. Infelizmente é verdade. Uhum. Infelizmente é assim. Às vezes tem aquela interação quando tu tá longe da pessoa e conversa. Quando vão se encontrar pessoalmente, ninguém fala nada. Já era. Conversa 2, 3 minutos, já não tem mais conversa, não tem mais assunto, não tem mais interesse, e isso vira uma monotonia. Aí entra o looping novamente, que acontece? Eu conversei diretamente com a pessoa, não foi legal, eu volto para a rede social, porque lá todo mundo me entende. Todo mundo anda, curte, um coloca uma carinha de não sei o que, outro de outra, e assim... Aí curte a foto, aí nem conversa com a pessoa quando encontra na rua. Exatamente. Curte a foto online, mas vira a cara para ela quando tá na vida social. É incrível, né? Então, assim, o uso prolongado de computador e smartphone está se tornando um hábito no sentido de prejudicar a tua vida, procure ajuda. Tá? Normalmente nós falamos em várias situações e acabamos muitas vezes pecando em não mostrar que nós temos toda a ajuda que você precisa. A Terapia Criciúma ela está com portas abertas todos os dias para atender você que precisa. Seja presencial, seja online até, vamos dizer assim, voltando ao vício, mas agora falando sério, vamos usar a vida virtual para o bem. Para o bem, né? Não apenas como uma questão de vício. Exatamente. Nós estamos aqui, nós atendemos de segunda a sexta, em alguns casos sábado também quando é necessário, mas de segunda a sexta estamos aqui todos os dias para atender você da melhor maneira possível. Né? Ligue, agende, faça contato, tire suas dúvidas, nós vamos estar conversando, fazemos agendamento, fazemos uma avaliação ou uma entrevista, enfim, para ver qual é o grau do problema e tudo mais, e com certeza nós conseguimos ajudar vocês. Conseguimos. Tá bom?
Vamos lá, rede social, se nós formos falar em rede social vai longe ainda, mas vamos pular alguns tópicos, né? Senão hoje a gente não termina, já são 35 minutos de live, a gente não quer deixar vocês cansados da nossa presença. Não enjoar, né? Terça-feira também tem outra. Exatamente. Então vamos lá, falando do cigarro. O cigarro também é uma coisa muito recorrente, uma coisa que o pessoal busca uma mudança de vida, uma mudança de atitude, uma mudança de Quando fala saúde. em cigarro, eu também penso, antigamente era uma moda. Isso, era bonito, né? Era bonito. Quem fumava, nossa... Era chique. Chique. Era classe mostrar que fumava. Quer ver aquele cigarro de meio metro, assim, né? Daí, o que eu acho que aconteceu? Teve uma época que o cigarro não ficou assim tão à vista. A gente não via tantas pessoas, principalmente jovens. Os mais velhos sim, porque eles já estavam no vício daquela época, né? Isso. Mais jovens. Hoje em dia, a gente já vê jovens no cigarro. Acho que se tornou também um vício meio de moda. Porque eu vejo muitos jovens... Se torna às vezes assim, se tu não fumar, tu é careta. É que assim, eu vejo muitos jovens, a questão é... eu tô numa festa, tô bebendo, aí o que acontece? Vou fumar um cigarro. Aí depois tá em outra festa, vai fumar outro cigarro. Aí assim vai indo esse vício. Eu vejo muitos jovens que entraram nesse vício do cigarro por essa... Quer ser descolado, quer ser aquela coisa assim, diferente, diferente. Porque a bebida alcoólica é algo que praticamente os jovens hoje em dia bebem. Então o cigarro já é algo diferente. Então eu vejo a mais, né? Um a mais. Então eu vejo como algo da moda. Assim. O problema é que a nicotina que contém o cigarro, ele faz a mesma situação das outras drogas. Ele gera dopamina, que faz com que a pessoa fique viciada. Viciada na nicotina devido à nicotina trazer o bem-estar através da dopamina. E isso é muito complicado também, como qualquer outro vício, né? É muito difícil, né? É difícil, é sofrido parar. Então, se você não iniciar, não começar, é muito melhor. Né? Mas já comecei, já sou viciado, enfim, ou não acho que sou viciado, mas fumo 2 carteiras de cigarro por dia. Nós podemos ajudar também. Tá? Existem várias situações, várias ferramentas, existem vários roteiros, vários tipos de tratamento que nós podemos ajudar a você a parar com esse vício que tem trazido muito problema para muita gente, tá bom? Vamos lá, tem mais gente aqui. A Terezinha disse que o meu vício é vocês. Obrigado. Esse é um vício bom, tá? Esse é um vício bem legal, não tem problema. Bom. A Jurema também, o Oscar lá. Luana Alke. Ô, Luana, tudo bem? Obrigado, eu convidei a Luana e ela está aí com a gente também. Fico muito feliz por te ver aqui, tá bom? Então vamos lá, falando do cigarro ainda. O cigarro é um problema muito sério, que tem trazido muito problema para muita gente. A conscientização já está maior, ela já é maior hoje, né? Só que ainda assim é uma coisa muito fácil, é uma coisa que... De fácil acesso, De fácil acesso, então... Isso, então... mas se vê menos campanha... Hoje eu não sei, acho que nem se vê mais campanha de cigarro na televisão. Não, acho que já é proibido, Acho que é proibido e tudo mais, mas infelizmente tem muita gente que tem esse problema. Então, nós podemos tratar? Sim. Conseguimos fazer com que a pessoa pare de fumar? Sim. Tem solução. Tem solução. Então, para todos os vícios que nós comentamos, que nós falamos, tem solução. Nós temos como ajudar, nós temos como acompanhar, nós temos como fazer várias situações através da psicologia com a Tássia, através da hipnose comigo. Nós temos várias situações onde a gente consegue fazer com que a pessoa mude de vida, tenha uma melhora significativa ou até mesmo mude de vida completamente em várias situações. Tá bom? Vamos falar do álcool, que o álcool é a mesma situação do cigarro. Né? E das drogas, né? Das drogas em si. É uma situação de fácil acesso, né? Onde o álcool em si é muito fácil conseguir, apesar que mesmo no Brasil é proibido a venda de bebida alcoólica para menor de 18 anos. Ainda corre? Ainda. O problema é que isso não acontece, né? Não existem órgãos fiscalizadores que vão realmente cobrar isso. Mas é muito fácil você chegar em qualquer lugar e conseguir bebida alcoólica e tudo mais.
Aí entra as modinhas também, né? No sentido, se você sair para uma balada, sair para uma festinha e não beber, tu não é... É careta. É careta, tu não é... Assim, tu não faz parte do nosso parte do grupo, né? grupo. É um problema que afeta bastante. Exatamente. A pessoa querer ser inserida em grupos é uma questão que afeta muito. Se sentir querida, se sentir... fazer parte de um grupo. Sim. Isso faz com que as pessoas do grupo acabam induzindo aquela pessoa que quer entrar e acaba utilizando desses artifícios, tanto a droga, quanto a bebida, quanto o cigarro e outras situações. Legal, o Luane dizendo tudo ótimo, obrigado pelo convite, é sempre bom estar presente nas lives. Legal, toda terça-feira às 20 horas nós estamos aqui, tá? Você é muito bem-vinda e nós ficamos bem contentes com a sua presença, tá bom? Falando sobre o álcool ali, é uma das drogas que eu acho que são, não digo mais recorrentes, mas de ter um acesso muito mais fácil, né? Muito mais fácil. E que traz um problema tão grande quanto as outras. Porque esse vício do álcool, né, faz com que muitas vezes o sujeito ele também se torne uma pessoa agressiva. Isso. Então, onde há muitos mais conflitos em casa, até mesmo na rua, tem muita violência pela questão da droga. Porque assim, o uso moderado no sentido, quando a pessoa começa a ingerir o álcool, ela se sente mais leve, ela se sente mais confiante, né? Ela fica mais entrosada, enfim. Ela... mais desinibida. Isso, só que o que acontece? Com o consumo em excesso, a continuação desse consumo faz com que a pessoa simplesmente saia do eixo. É onde entra toda a situação que a Tassi falou. Algumas ficam irritadas, outras ficam agressivas, outras ficam sem noção. Quando eu falo sem noção, no sentido assim de fazer qualquer coisa achando que está tudo bem. Né? Dirigem, querem mexer com a mulher ou com o marido de outros, e várias outras situações bem complicadas. Assim, abusos, né? Abusos, exatamente. E isso faz com que esses efeitos gerem um grande problema, não só naquele momento, como depois. Né? Muitos acontece de fazer várias situações e depois não lembrar, né? Gerando muito estresse, gerando muito conflito, muito problema como também. alcoólico. Como alcoólico também, que isso é muito recorrente. Então é um problema bem sério. Como a gente disse, existe o hábito? Sim. Existe o hábito de beber. Eu vou numa festa, eu tomo um pouquinho consumir e tal. socialmente, isso, né? Tranquilo, é um hábito. Né? Isso começou a fazer mal, isso começou a trazer problemas, tem que começar a analisar a situação, porque existe um fator agravante nisso, ou seja, a pessoa pode estar entrando, quem sabe, até no vício. Mas o vício não é só quem toma todos os dias? Não. A partir do momento que você começa a ingerir essa substância em si, e isso te traz algum problema naquele momento, isso quer dizer que você não é propenso a isso. Que você não pode continuar com isso, porque isso vai te trazer um problema, e você é muito mais, vamos chamar de suscetível a estar a um vício do que a pessoa que bebe socialmente. Onde a gente fala também a questão da genética, né? Isso, a genética também. Onde o sujeito, às vezes, ele é mais suscetível a isso. Então, quando ele faz o consumo, aquilo já pode se tornando um vício por conta disso. Exatamente. Se torna um gatilho, né? O gatilho, exatamente. A Terezinha está dizendo aqui, o vício do álcool é considerado doença. Sim, na verdade todos eles, né? Todos eles são considerados doenças. Todos eles são considerados doenças. Certo? Vamos falar agora dos tratamentos. Vamos lá, Tássia. Tratamentos. Medicação? Medicação. Tem medicação também, é verdade. É bem importante, eu acho, né? É verdade. Né? Eu já estava querendo pular aqui. Eu já queria tratar todo mundo e deixar um dos mais importantes, que é a medicação. Medicação, automedicação também é muito complicado. A questão bastante é a automedicação, né? Que às vezes o sujeito nem sabe se ele pode tomar a quantidade que ele deve tomar e ele tá lá ingerindo essa medicação que foi indicada pelo amigo, pelo primo, pelo parente, pelo farmacêutico. Porque o farmacêutico não quer dizer que ele é farmacêutico, que ele é médico, né? Assim, mas esse aqui é tão bom, porque aquele farmacêutico lá, ele conhece tudo. Se ele dizer que pode tomar, toma. Não é bem assim. Ele tem a formação, tem sua formação, tem farmácia.
Ele conhece os medicamentos e tudo mais. Mas o médico, ele vai te examinar, Porque ele às vai... vezes tu pode ter uma alergia daquele Isso, medicamento, não é só né? tomar o remédio, né? Ah, mas eu tomo esse remédio há tantos anos e nunca me fez mal. Uhum. E agora? Aí é que tá. Existe um fator chamado tolerância. A partir do momento que, sei lá, o médico mesmo foi lá e receitou para você um remédio X. E esse remédio te fez bem até então e chegou o momento que esse remédio parou de fazer efeito. Uhum. Bem comum. Bem comum. Entra o que? A tolerância. O corpo, o organismo, ele se adapta àquele remédio, fazendo com que tenha que se aumentar a dosagem. Uhum. Vai chegar o momento que essa mesma dosagem entra também na tolerância e precisa se aumentar mais ainda e mais ainda, onde entra o vício. Então, é muito preocupante. É bem preocupante, né? Porque daí vai se tornando um vício de uma droga ainda mais forte, né? Se era um vício de uma droga onde a dosagem era menor, tá se tornando um vício de uma dosagem ainda maior, que pode prejudicar ainda mais o organismo. Porque né? ele vai aumentando, né? Ou seja, eu tomava o remédio A, e o remédio A, eu tinha a dosagem A1, 2, 3. Então eu tomei a A1, resolveu, passei para A2, A3, do A3 já não tem mais o A4, eu tenho que passar para o B. Uhum. Depois B1 e assim por diante, e assim vai virando um ciclo, um ciclo, novamente um loop, onde a pessoa deixa de melhorar porque o corpo vai se acostumando. E tem aqueles sujeitos que eles são viciados em tomar remédio. Indiferente o caso. Diferente, né? Qualquer coisinha, eu tô doente, eu preciso tomar remédio, eu preciso tomar remédio. Se eu não tomar esse remédio, eu não durmo. Se eu não tomar esse remédio, eu não fico bem. Se eu não tomar esse remédio, eu vou ficar tonto. Se eu não e não precisa. Na verdade, isso é ansiedade, né? Isso aí pode acontecer da pessoa ter o problema? Sim, por isso procure o médico, procure orientação, né? Faça exames de verdade para saber se realmente você precisa estar tomando esse remédio, né? É que tem muitos tem pessoas que eles acham que estão com algum tipo de doença, né? Uhum. Então é onde eles começam a querer tomar Os hipocondríacos. Daí eles querem tomar vários tipos de medicamento, eles sempre estão doentes, então eles vão no médico, eles tomam remédios direto, aí ele fala para um que tá com problema, o outro já vai lá, eu tomei esse remédio, daí ele vai lá e compra, o outro fala, eu tomei esse, vai lá e compra. São viciados em realmente tomar medicamentos. E não é nem pelo problema em si estar tomando remédio. Uhum. É aquela coisa assim, eu tomo esse remédio e não me faz bem. Não, toma aquele que é bom. Vai lá e compra aquele remédio. Aí chega aquele remédio, ele tem uma contraindicação que faz com que a pessoa sinta uma outra reação, tem uma outra reação, um outro problema. Ela vai lá e compra outro remédio para aquele problema. Sim. Que gera novamente uma reação, outra situação, e vai lá e toma. E assim vai virando uma farmácia. A gente até brinca, né, que tem pessoas que pegam de manhã um pote, colocam todos os remédios ali e fazem tipo sucrilhos, né, de tanto remédio que tomam. Mas parece brincadeira, mas é uma realidade, infelizmente. Acontece muito isso de pessoas. E quando se faz um exame específico, nota-se que muitas vezes 98% daqueles remédios não é necessário. Esse é o grande problema. Então, assim, existe o vício de remédio? Sim. Existe o vício de se automedicar? Também. Né? Aquela coisa assim, eu entendo o que eu tenho, eu conheço o meu corpo, que a gente ouve muito, né? Eu conheço o meu corpo, eu sei como é, eu sei como eu me sinto. Eu conheço os medicamentos. Eu já tomo há tantos anos. Quer dizer, você está tomando há tantos anos e não resolveu, porque está errado. Né? Eu acho que é lógica, né? Eu tomo tantos anos e continuo com o problema. Então tem alguma coisa errada. Claro, existe os remédios de uso contínuos, né? Controlados e tal, tudo bem. Mas tem muitas situações que a pessoa toma... eu tenho que tomar... Tem gente que toma laxante todo dia. Exatamente. Tem pessoas que tomam aquele para o estômago lá, que é para forrar o estômago, não lembro o nome lá, que se toma antes de tomar os outros remédios. Me ajuda aí, vocês que conhecem os remédios tipo aí. Sorrisol. Não, tem um remédio que eles têm que tomar, não, é um comprimido,
que eles têm que tomar antes para forrar o estômago, porque vai tomar outros remédios e para não dar alguma coisa. Isso aí eu não conheci. Existe. Se você sabe o que eu estou falando, coloca ali da gente ali, que eu não lembro agora. Pra forrar o estômago. Para forrar o estômago, pior que é mesmo, infelizmente tem. Não se forrar o estômago com comida, se forrar Não, com remédio. é bem assim mesmo. Mas tem várias situações. Então assim, não, mas eu tomo esse remédio porque senão eu fico com azia. O que está gerando tua azia? Tu já procurou saber? Tu já fez? Não, mas eu tomo remédio e passa. Omeprazol, aí, obrigado. Vê como tem? É o omeprazol mesmo, muito obrigado. Já ouvi falar, mas não sabia que usava todo mundo conhece, olha só. A Paty conhece, a Andréia conhece, quem mais? Terezinha conhece, a Deise... Obrigado, viu? Só ela que não conhecia. Só eu que não conhecia o omeprazol. Que bom, né? Que bom que eu não conhecia isso. Já ouvi falar desse medicamento, mas eu não sabia que ele usava pra forrar. Quando eu digo forrar, ele cria uma... Vamos dizer, como se fosse uma camada protetora dentro do estômago para que os outros remédios não agridam, gerando úlceras e todo esse tipo de situação. Não é para comprar e tomar, procura o médico, eu só estou dizendo como que é para a pessoa saber. Luana, isso é mesmo, Luana, obrigado, tá? É o omeprazol mesmo. Gente, tô chocada que todo mundo sabia. Todo mundo conhece, só que não, mas tudo bem. Depois eu explico para ela direitinho como que é o omeprazol. Ainda bem que é psicologia, né? Não é medicina, né? Não estuda medicamento. Ele estuda só para saber os medicamentos de cada paciente, né? Exatamente, mas a gente não... É claro que a ideia principal é tirar os medicamentos. Né? Claro, se é um medicamento de uso contínuo, no sentido físico, a gente faz uma avaliação, né? Para ver se o sujeito consegue tirar o medicamento. Muitos conseguem. Exatamente, mas sempre, vamos dizer assim... apoiado ou assim, orientado pelo psiquiatra da pessoa. Sim. Nesse sentido. É um trabalho conjunto, né? Isso. Um terapeuta que está tratando as questões emocionais junto com o psiquiatra. Isso, e o cliente e a família também ajuda bastante. Isso, sim, mas assim, em maneira nenhuma nós vamos ali, não, pare de tomar o remédio, não existe só isso. Só omeprazol, que não, eu vou ensinar para aqui como omeprazol. Então vamos lá, falando em tratamento. Tratamento com hipnose. Posso falar sobre os tratamentos de hipnose? Então assim, que bom. Viu? Foi bom explicar para ela, que depois eu vou falar com a omeprazol, ela deixou eu falar primeiro. Então assim, tratamento com a hipnoterapia, com a hipnose clínica, né? O que a gente faz? Primeiramente a gente tenta buscar qual é o foco, qual é o trauma, onde se originou isso, né? Como nós falamos ali, é familiar, vamos dizer assim, se gerou por alguma situação específica, né? ou genética, enfim, nós através da hipnose nós fazemos com que a pessoa descubra por si só, ou através de indução hipnótica, a gente descubra qual foi a origem do problema. Achando a origem do problema, nós fazemos o quê? Ressignificamos esse momento. Né? Fazemos com que a pessoa assim, encontre a solução para aquele problema original, fazendo com que a situação atual pare de existir, pare de acontecer. Exemplo, ansiedade, entre outras coisas, acontece muito isso. Nós procuramos a origem, ressignificamos aquele momento e os sintomas deixam de existir hoje porque o momento foi resolvido. O problema é a mesma coisa. Cigarro. Quando foi que a pessoa começou a fumar? Ela começou a fumar porque os amigos incentivavam. Ela começou a fumar porque faleceu alguém e nesse momento aconteceu de ela ver alguém fumando e isso fez com que ela achasse que aquilo ia melhorar a situação. Então, nós buscamos esse momento, ressignificamos e fazemos com que isso melhore atualmente. Tá? Trabalhar compulsão, quando fala em alimentação, principalmente, nós trabalhamos compulsão alimentar, também fazendo a mesma coisa, usando gatilhos, usando loopings, né? Vamos dizer assim, vamos falar de cigarro de novo. A pessoa que fuma, né? ou que quer deixar de fumar, nós criamos looping, onde nós, vamos supor, nós fazemos com que todas as vezes que a pessoa sinta a vontade de fumar, ela tenha sede. A partir do momento que ela tomou a água, a vontade de fumar passa. Entendeu o looping? Então assim, a vontade de fumar gera sede, tomar a água faz com que a vontade de fumar passe e outras várias situações. Então existem muitas ferramentas para que a gente possa ajudar a resolver esse problema com a hipnose.
está diminuindo a ansiedade, trabalhando o foco, concentração do indivíduo para que ele busque outras alternativas de bem-estar, de alegria, né? Buscando, vamos dizer assim, saciedade em outras situações. Quando se fala em comida, existe o balão gástrico, onde ajuda muito a pessoa a perder peso. Quando se fala em obesidade, né? Normalmente quem tem compulsão alimentar, claro, a genética para alguns é mais favorável, né? Mas acontece da grande maioria estar acima do peso devido a essas compulsões e o vício da comida em si. Né? Melhorando a autoestima, enfim, facilitando também no período de abstinência, porque sabemos que mesmo trabalhando a parte psicológica, o fisiológico ele depende daquele problema, vamos dizer assim, da nicotina, porque a falta da dopamina ou a diminuir a dopamina por não estar usando a droga em si, vai fazer com que a pessoa entre em depressão muitas vezes, fazer com que a autoestima dela fique muito baixa e outras várias situações. Então, com a hipnose, nós conseguimos ajudar em qual sentido? Fazendo com que ela se sinta melhor, melhorando a autoestima, focando em situações como bem-estar, família, exercícios e outras centenas de situações, criando vamos dizer assim, situações melhores, fazendo com que ela lembre de como era antes do problema. Enfim, dá para fazer muita coisa bem legal através da hipnose. Tá bom? Vamos lá, Heitor. É isso? Então, a gente trabalha então com o sujeito aprender a lidar com suas emoções. Porque o sujeito ele tá em vício por conta dessas emoções que muitas vezes ele não sabe lidar. Então a gente faz com que ele aprenda a lidar primeiramente com essas emoções. Então a gente também identifica a causa que levou esse sujeito a se tornar um viciado, a um adicto, né? Que tem vício, um sujeito que tem vício. Porque tratando essa causa a gente consegue fazer com que o sujeito ele meio que, como tu falou, ressignifica aquele momento, o que levou àquela frustração e assim consiga lidar com essas emoções que eu falei anteriormente. Outra questão também a gente faz com que esse sujeito ele tenha um novo comportamento, que normalmente pode às vezes substituir esse vício, que é ruim, por um vício saudável, mais saudável, como beber água, por exemplo. A gente já viu situações onde o sujeito ele tem aquele vício de segurar um cigarro. Então ele corta cenouras do mesmo tipo, meio formato e fica usando caneta. Como algo daquele de ficar no dedo, né? Muitas vezes fazem, tô trabalhando em casa e eu tô com o cigarro na mão. Então eles continuam muitas vezes com aquele vício. E aí eles querem o cigarro, então eles usam essa técnica da cenoura, outra coisa, até do cigarro apagado, já vi gente que faz isso. É bom que ele não fuma, né? Na realidade é o hábito, né? É o hábito. O vício dele, na verdade, é o hábito de estar segurando o cigarro em si, vamos dizer assim, né? Legal, muito bom. A questão também de mudar o estilo de vida também, que é bem importante, ter um hábito mais saudável, né? Sim. E também a questão dessa mudança de hábito e a gente faz então a matriz de vantagens e desvantagens, onde, por exemplo, a gente mostra a vantagem do sujeito beber álcool, por exemplo, e a vantagem de ele não beber álcool. Então a gente meio que coloca na balança para o sujeito perceber que ele tem muito mais vantagem de ele não ter esse vício. Ele faz uma autoavaliação. É meio que visual, porque ele sabe que faz mal. Só que aquela coisa, quando alguém mostra isso, fica muito mais nítido, quando né? Quando ele olha aquela lista, que é muito mais vantajoso ele não fazer uso de drogas e etc., ele entende aquilo como melhor, né, pra ele. Sim. E outra também, a gente aumenta a habilidade social dele, que é muito importante, porque muitas vezes ele tem isso, desses conflitos sociais, desse conflito familiar. Então é importante também a gente lidar com essas situações. E também a gente faz a questão do relaxamento para a ansiedade, que é muito importante, porque normalmente esses sujeitos que possuem vícios, eles estão muito ansiosos, por isso que eles fazem, né? Muito, eles tentam compensar, né? Eles tentam compensar, então quando eles não... Então vem essa questão da recaída, né? Da prevenção da recaída, quando ele já não faz mais o uso do vício, né? Porque é muito importante essa reinserção social para recaída, sim, assim como esse tratamento da ansiedade também para recaída. Então, são algumas técnicas que a gente usa
para prevenir a recaída para o sujeito não voltar a esse vício. Entendi. É tipo o looping hipnótico, né? Aham. É tipo assim, são técnicas que vão fazer com que ele melhore no sentido de saber que pode melhorar e se aquilo acontecer vai ficar ruim, enfim. Aí, normalmente, o trabalho que a gente faz mais é essa questão da recaída, né? Uhum. Porque os outros se tornam até mais fácil. Ele largar o vício, Até assim. porque muitas vezes ele quer, né? Ele quer. Normalmente Ele tá ele quer, procurando né? ajuda porque ele quer, né? Exatamente. Aí se torna mais essa questão da recaída. Então, a gente tem que trabalhar bastante a questão da ansiedade, a questão da reinserção social, do ambiente que ele está inserido, porque a gente precisa também entender esse Entender ambiente. quais são os fatores externos que fazem com que ele continue É ou... muito importante, porque muitas vezes o sujeito ele tem que mudar drasticamente a vida dele, do local onde ele está inserido. Normalmente acontece isso, né? Dos Normalmente amigos, às vezes. trabalho, né? Estilo de vida. Estilo de vida. Exatamente. Assim, até agora, tu tá falando ali uma situação, eu lembrei, me perguntaram esses dias atrás sobre como a hipnose pode ajudar no tratamento do vício, né? Aí eu expliquei a situação, como nós falamos agora aqui, criando loopings, criando situações, ressignificando, mudando a visão da pessoa, enfim, o foco, né, a concentração dela. Aí uma pessoa me fez uma pergunta bem interessante. Tá, mas e se eu não for muito concentrado? Se eu não for muito suscetível, não funciona? Funciona sim, porque nós temos técnicas e ferramentas para que vá direto ao ponto, onde nós vamos trabalhar o teu subconsciente e não a tua mente crítica. Então, às vezes, algumas pessoas pensam assim, mas eu sou tão crítico que eu não vou relaxar, eu não vou... Não, vai sim, tu relaxa, nós temos ferramentas para, vamos dizer assim, enganar a tua mente crítica e ir direto no foco, direto no subconsciente e ressignificar as situações que são necessárias lá no foco, tá? Uma coisa bem interessante e importante de falar também, não existe receita de bolo, tá? Ninguém vai chegar aqui, não, tratamento para cigarro, é igual para todo mundo? Não. Como diria Milton Erickson, existe vamos dizer, a terapia sob medida, né? Cada pessoa, cada indivíduo é uma situação, cada pessoa é tratado como único, porque é único, né? É único, né? Ele teve uma vida, ele tem um passado, ele tem um presente. Exatamente. Então não tem como ser igual. Exatamente, não tem como a gente... falou em ansiedade, é igual para todo mundo? Claro que não. Cada tem pessoa... gente que pergunta assim, quantas sessões vai? Às vezes tu tem uma base, mas às vezes essa base não é pra ele. Não tem como saber exatamente, principalmente no primeiro contato. Quando a gente faz a anamnese, quando a gente faz a primeira entrevista, vamos dizer assim, a pessoa, mas quantas sessões? Eu vou ficar bom em qual sessão? Não tem como saber. Nós vamos iniciar um tratamento, mas alguns fazem pacotes, enfim, no sentido de valores, né? Nós determinamos alguma coisa assim, porém deixamos bem claro que não é necessariamente o tratamento todo assim. Pode ser menos, pode ser mais. Sim. Normalmente, quando se há um tratamento que, vamos dizer assim, que utiliza o fisiológico, né, no caso do cigarro e tudo mais, que existe a química também e outras situações, é um pouco mais longo, né? O tratamento. E também vai muito da questão ambiental, né? Isso, exatamente. Então, onde ela vive. É um tratamento mais minucioso, porque não é só o sujeito. Não, existe todo um contexto, existe toda a família, o trabalho, faculdade, escola em si. Onde vive, onde mora. Qual é o estilo de vida que teve até aquele momento. Sim. Porque assim, é muito comum as pessoas chegarem assim, mas eu vou ficar bom em quantas semanas? Sei lá. Então eu achei assim, fulano de tal e tanta sessão conseguiu, eu também vou conseguir? Isso, não sei, não tem como saber, porque como a gente fala, não existe receita de bolo, né? Não é uma coisa feita padrão, né? Existem vários fatores externos que vão fazer com que a pessoa ou melhore rápido ou não. Vai também do sujeito, do quanto ele está se ajudando. Quanto ele quer mudar, quanto ele quer, porque tem muitas pessoas, eu quero parar de fumar, tudo bem, quanto tu quer de parar de fumar? Eu acho que se eu diminuir já tá bom. Já é uma situação que tem que ser trabalhada. Não quer parar de fumar, quer diminuir. Exatamente. Um tempo atrás atendi uma pessoa que ela veio por indicação de outra, porque ela tinha que parar de beber. Aí a pessoa chegou aqui
E eu perguntei, tá, mas tu quer parar de beber mesmo? Ela, não, eu gosto de beber. Te faz mal? Não. Bebe todo dia? Não. Só quando eu saio pra uma festa, alguma coisa assim. O que eu digo? Eu vou... Claro que a gente consegue ajudar, a gente trabalha a autoestima, ansiedade, várias outras situações, né? Porém, eu forçar a pessoa a fazer uma coisa que ela quer, eu não posso. Né? Então, assim, ó, a partir do momento que a pessoa quer, ela vai acontecer. Se ela acha que quer, é outra... Tu entende? Ou outra pessoa acha que ela precisa. Isso, exatamente. No fim, vamos dizer assim, às vezes a outra pessoa que trouxe é a que precisa e não ela. Né? Claro que beber é uma coisa que, como a gente falou, beber não, qualquer situação, qualquer tipo de vício que está trazendo prejuízo, está trazendo problema, tem que ser cuidado, tem que ser trabalhado e com certeza nós temos como ajudar muito, tá bom? Então, assim, ó, eu acho que seria mais ou menos isso. Seria isso. Nós ficamos muito contentes com todos vocês, com o pessoal que ficou com a gente até agora. Pela interação. Isso, pela interação, o pessoal que falou com a gente aqui. Muito obrigado mesmo. Semana que vem, ou melhor, toda terça-feira, às 20 horas, nós estamos aqui na Terapia Criciúma com uma live muito legal, trazendo várias situações, várias informações. Se você tem algum tema que gostaria de escutar, coloca lá, a gente vai ver, para ver se a gente consegue apresentar. Isso. Sabe o que eu vou fazer? Nós vamos fazer o seguinte, na página da Terapia Criciúma, nós vamos criar uma enquete. Nós vamos colocar uma ou duas situações ali que podem ser para a semana que vem. E você pode colocar, adicionar nessa enquete outras situações. E você entra ali, já tem a enquete que eu quero, assinala e clica nela, ela vai aparecer um númerozinho do lado. E isso vai fazer com que a gente entenda o que você quer. Que vocês estão precisando mais no momento, que vocês querem escutar mais no momento, né? Que é importante, né? Porque a live é pra vocês, né? Exatamente. Mas vocês fizeram uma live sobre tal assunto e eu acho que poderia ser feita mais informações ou algo assim. Fale também, porque assim, a gente pode unificar, né? Um assunto novo, trazendo uma... Que já foi falado, trazendo coisas diferentes. Isso, mostrando, quem sabe, novas ferramentas, novas situações. Né? Novos dados. Complementando exatamente aquilo que já foi falado, que eu acho que é bem legal, bem interessante. Tá bom? Um grande abraço para todos vocês. Se você puder compartilhar, se você puder comentar, nós vamos ficar muito felizes. Né? Lembrando que se você está no celular, eu creio, em cima fica aquele símbolozinho, um quadradinho ali, onde você pode clicar ali, ele vai ficar azul. Ficou azul, você vai ser sinalizado todas as vezes que começar uma nova live. Tá bom? Um grande abraço, uma ótima semana, uma boa noite a todos. Até a semana que vem. E até a semana que vem, tá bom? Tchau.